Muito bom, estou de volta. Ok, vamos lá. Marcos capítulo 8, nós vamos estudar a partir do versículo 22 em diante. Logo, logo faremos a leitura do texto e daremos a sequência aí à exposição dessa passagem. Deixa eu só ajustar todas as coisas aqui, eu acho que está tudo ok. Algumas coisas sobre Jesus. Talvez você assuma, eu conheço muitas coisas sobre Jesus. E talvez você diga, eu conheço quase tudo quanto é possível saber de Jesus. Eu não sei qual é o nível de conhecimento a respeito da pessoa de Jesus você tem. Mas a segunda pergunta é talvez mais importante que a primeira. O quanto esse conhecimento afeta a sua vida? O quanto esse pouco, ou nada, ou muito, ou tudo que você conhece a respeito de Jesus afeta a sua vida? O quanto isso tem mudado, tem transformado a sua maneira de viver? Independentemente da resposta que você dê, você acreditaria se eu dissesse para você que, mesmo conhecendo muito sobre Jesus, você é um cego? Acreditaria? Não só você é um cego, mas eu também sou um cego. Como assim, José? Você está louco? Que história é essa de cegueira? Talvez você de fato seja cego fisicamente, mas talvez não, você esteja vendo com os olhos essa live e você está dizendo, eu estou enxergando tudo aqui com os olhos. Que tipo de cegueira é essa? É uma cegueira espiritual, uma cegueira de coração. Todos somos cegos para a realidade de quem Jesus é, cegos de alguma maneira. E a comprovação disso está nessa passagem que nós vamos ler agora, em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22 e vamos até o capítulo 9, versículo 13. Eu vou deixar que Marcos descreva a sua cegueira nessa noite. Acompanhe comigo a leitura então, Marcos capítulo 8, versículo 22 até o capítulo 9, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9,
versículo 1 em diante. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Para entender esse texto, nós precisamos nos lembrar aqui de 3 informações sobre o seu contexto. E provavelmente você já as ouviu pela boca do pastor Alexandre durante essa série de pregações expositivas no livro de Marcos. Mas é preciso que eu as relembre aqui para que a gente compreenda essa passagem específica. A primeira informação é a respeito da época desse livro. Em 64 d.C., Roma foi incendiada e praticamente destruída. Acredita-se que o responsável por esse incêndio foi o próprio imperador da época, que era Nero, que era, nos termos que a gente diria hoje, um doido varrido. E acredita-se que Nero botou fogo em Roma para reconstruir a capital do império à sua própria maneira. E por intervenção divina, o local onde os cristãos moravam foi preservado das chamas. E isso então serviu de bode expiatório para Nero, né? Ele jogou a culpa do incêndio nos seguidores de Jesus. Então com isso se iniciou talvez a primeira e grande perseguição aos cristãos, pelo menos ali na capital do império. E foi essa perseguição aquela responsável pela prisão, a tortura e a morte de vários crentes em Jesus, em especial o apóstolo Paulo, que foi responsável pela morte do apóstolo Paulo. Um ano depois, em 65 d.C., Marcos escreve o seu evangelho aos crentes em Roma, para encorajar aqueles fiéis a Jesus que continuassem crentes, continuassem leais a Cristo, mesmo diante daquele sofrimento que a perseguição estava trazendo para eles. Essa é a primeira informação à época do livro. A segunda informação é a respeito da visão romana de um rei. Os romanos tinham muito orgulho do seu exército, orgulho das suas vitórias, em especial eles tinham orgulho do seu rei. Tanto era isso que o imperador romano era considerado um filho dos deuses. Ele era um representante divino na terra. E em muitos lugares era até cultuado como um deus. Então a perspectiva de um romano diante de alguém que se dizia rei era a seguinte: olha, é de um homem forte, poderoso, um homem imponente, um homem autoritário, um homem impiedoso, um homem que exigia serviço e lealdade dos povos, caso contrário mataria os povos. Um homem que era servido, um homem que era honrado por causa do medo. Essa era a visão romana de um rei. E a terceira informação a respeito do contexto é a expectativa judaica de um reino. Como os judeus viviam nessa época. Desde o retorno do exílio na Babilônia, no Antigo Testamento, os judeus esperavam a chegada do reino de Deus. E o reino de Deus seria um dia em que um filho ou um descendente perfeito de Davi iria assumir o trono de Israel.
esse rei seria aquele tão esperado Messias, o Cristo, ungido do Senhor. Nesse dia ele iria derrotar todos os inimigos políticos de Israel, ia libertar Israel dos seus algozes e subordinaria todas as nações debaixo do seu governo à força. Então, eles tinham essa expectativa de um reino político terreno que fosse governado por um filho, um descendente de Davi. Quando a gente tem essas informações, nós podemos agora olhar para 5 cenas que acontecem nessa passagem que acabamos de ler, a partir de Marcos capítulo 8, versículo 22. 5 cenas. Rapidamente vamos passear por elas. Na primeira cena, Jesus cura um cego em 2 etapas. Nós já vimos isso na semana passada e estamos vendo novamente e você vai entender por quê. Jesus e os seus discípulos chegam a Betsaida e trazem para ele um cego. E as pessoas pedem que Jesus cure esse cego. E Jesus faz isso, mas não faz de uma vez só. Ele faz isso em 2 estágios. Primeiro, o cego começa a enxergar, mas de forma turva, embaçada, confusa. Ele não consegue ver claramente as coisas. E no segundo momento, ele passa a ver claramente. O texto diz com nitidez e perfeição. E eu quero que você se lembre dessa cena porque ela é muito importante para compreendermos a intenção de Marcos ao escrever essas histórias, essas cenas uma atrás da outra, tá? Essa primeira cena, Jesus cura um cego em 2 etapas. Na segunda cena, ainda no capítulo 8, a partir do versículo 27, Jesus é reconhecido como o Cristo, como o filho de Davi, aquele rei que devia vir ao mundo. Jesus e os discípulos, eles partem de Betsaida para a região de Cesareia de Filipe. Se você pegar um mapa no Google entre Betsaida e Cesareia de Filipe, você vai ver que é um trajeto mais ou menos de 40 quilômetros a pé, subindo, né? Então era uma subida e então você pode considerar que alguns dias de viagem. E no caminho, trocando ideias com os discípulos, Jesus aproveita que ele está a sós com eles ali, ele pergunta, Jesus faz 2 perguntas. A primeira, quem as pessoas dizem que eu sou? A resposta dos discípulos é, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Perceba que todos esses títulos aqui, eles são honrosos, são títulos respeitosos, respeitados pelo povo, né? Mas ainda assim, eles são títulos inferiores a quem Jesus é, e a gente vai ver isso aqui. Mas o alvo de Jesus não é saber o que os outros pensam a respeito dele. O alvo de Jesus é o que ele diz na segunda pergunta. Mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Essa é a verdadeira intenção de Jesus. E Pedro, representando o grupo, provavelmente, Pedro diz, tu és o Cristo. Essa é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias. Então, tu és aquele que no Antigo Testamento Deus prometeu, através de todos os seus profetas, que ele enviaria ao mundo para resgatar o seu povo dos inimigos e estabelecer o seu reino sobre a terra. O Senhor Jesus é o rei ungido de Deus, aquele descendente perfeito de Davi. O Senhor é o Filho do homem, o Senhor é um rei divino, mas ao mesmo tempo que é humano também, que vai reinar eternamente sobre toda a criação. Essa é a opinião dos discípulos sobre quem Jesus é. Ele é reconhecido como o Cristo. Depois disso, nós temos a terceira cena. Na terceira cena, a partir do versículo 31, Jesus anuncia que irá sofrer. Isso vai do versículo 31 até o versículo 33. Para um judeu, e Pedro e os demais discípulos eram judeus, o Cristo, o Messias, era um rei vencedor. Ele iria conquistar à força os seus inimigos. Mas Jesus explica que antes disso, antes de vencer, o texto diz que é necessário, é indispensável que ele sofra muitas coisas. Sofra muitas coisas, isso envolve ser rejeitado pelos líderes de Israel, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Pedro, mais uma vez representando os demais, ele chama Jesus à parte para repreender Jesus. Perceba, a palavra é forte aqui. Ele chama Jesus para reprovar suas palavras, para consertar a visão que Jesus tem do Messias. Porque um Cristo sofredor não estava nos planos dos judeus. Não fazia sentido para Pedro e para os demais discípulos imaginar um Cristo que sofre. E eles imaginavam só um Cristo que reina. Mas Jesus se volta para todos os outros 11 discípulos
e devolve a repreensão a Pedro, dizendo também a todos os discípulos: para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás aqui, muitas pessoas ficam dizendo: Pedro estava possesso pelo diabo, enfim. Não estava não. E usam esse texto para dizer que crente pode ficar possesso. Não é nada disso, porque a palavra Satanás, na língua em que Marcos está escrevendo, é a mesma coisa para adversário. Então o que Jesus está dizendo é: para trás de mim, adversário. Você está sendo um adversário à missão do Cristo que eu vim cumprir, porque desconsiderar o sofrimento necessário do Messias, Jesus diz, é pensar apenas nas coisas deste mundo. É pensar apenas nas coisas dos homens e não nos planos de Deus. Ou seja, Pedro aqui não está endemoniado, ele apenas está pensando de forma contrária aos planos de Deus para o seu Messias, e então Pedro havia se tornado adversário de Jesus. Em Marcos, capítulo 1, nós vimos Satanás tentando fazer isso, se colocando contra Jesus e a missão dele como o Messias, e agora Pedro está fazendo a mesma coisa como um adversário. Então, essa é a terceira cena, Jesus anuncia que irá sofrer. Na quarta cena, nós vemos que Jesus apresenta as condições para segui-lo. E nós lemos isso a partir do versículo 34 do capítulo 8 até o início do capítulo 9, versículo 1. Jesus apresenta as condições para segui-lo. Por onde ia, as multidões seguiam Jesus, mesmo que de longe. Jesus então, isso aqui não está sendo diferente, provavelmente Jesus está caminhando à frente, os discípulos estão junto com ele, e atrás nós temos uma multidão o seguindo. Então Jesus chama toda aquela multidão, provavelmente para a caminhada, espera a turma chegar perto, e Jesus aplica, de certa maneira, o resultado daquela conversa que ele teve com os 12 agora há pouco. Então Jesus diz para aquela multidão, incluindo os discípulos, ele diz assim: vocês querem me seguir? Vocês querem vir após mim? Vocês querem continuar me seguindo como vocês estão fazendo aqui? Bom, então vocês precisam entender que isso significará se identificar com o meu sofrimento. Vocês terão de se identificar com o meu sofrimento, da mesma forma com que o Messias terá de sofrer rejeição, perseguição e morte. Os seus seguidores vão seguir o mesmo caminho. É o chamado custo do discipulado. É o preço para ser discípulo de Jesus. Sofrer como Jesus sofreu. Isso significa verdadeiramente, diz Jesus, salvar a sua vida. É você estar disposto a perder a sua vida neste mundo por amor de Jesus e do Evangelho. E quem fizer isso vai ser recompensado por ele depois que ele ressuscitar e quando ele voltar na glória do seu Pai. Porém, Jesus diz: quem se recusar a sofrer por mim, quem se envergonhar de mim, vai ser rejeitado. Perceba que Jesus está assumindo que um dia o Messias vai implementar o seu reino, mas isso não acontecerá antes que ele sofra, que ele morra e que ele ressuscite. Nesse dia, aqueles que o seguirem no seu sofrimento serão recompensados. E por fim, nós chegamos à quinta e última cena. Jesus revela a sua glória a alguns discípulos. A partir do versículo 2 do capítulo 9 até o versículo 13, Jesus revela a sua glória a alguns discípulos. No seu discurso às multidões, Jesus disse que alguns deles veriam o reino de Deus chegando com poder antes mesmo de morrerem. Ele disse isso no capítulo 9, versículo 1. E é o que nós lemos a partir do versículo 2. 6 dias depois daquele discurso, Jesus toma Pedro, Tiago e João e leva eles a sós para um alto monte, e ali Jesus é transfigurado na frente deles. A palavra transfigurar significa ser transformado ou mudar de forma. A imagem aqui é gloriosa, é brilhante. Eles estão vendo um vislumbre de Jesus, talvez como era antes de encarnar, ou como ele irá voltar depois da ressurreição para reinar. E depois de alguns eventos especiais ali, eles descem do monte sem entender direito o que aconteceu, como é de costume dos discípulos, né? A pergunta que nós precisamos fazer diante dessas 5 cenas é o que Marcos tinha a intenção de ensinar aos seus leitores originais. Lembra? São crentes romanos, perseguidos pela sua fé, e o que ele queria ensinar também para nós hoje, que temos o livro de Marcos em mãos. Tudo parece estar ligado àquela primeira cena que eu disse para você deixar marcada aí na sua Bíblia. A cura do cego em 2 etapas. Num primeiro momento, perceba, lembre disso, aquele cego ele não enxergou claramente, foi necessário que Jesus o tocasse 2 vezes para que ele pudesse ver perfeitamente. E porque tudo isso vem antes
das outras 4 cenas que nós lemos. O que parece que Marcos está fazendo aqui é mostrar que os discípulos e os seus leitores romanos, eles podiam até compreender algumas coisas sobre Jesus, mas eles precisavam enxergar mais. Como aquele cego do início da história, eles viam parcialmente. Eles viam algumas coisas, mas ainda viam meio turvas, meio confusas. E eles precisavam da ajuda de Jesus para poderem ver completamente, ver claramente tudo que Jesus é e tudo que ele representa. Por isso Marcos escreveu essas coisas, para que seus leitores pudessem ver o cenário completo, não apenas uma parte do cenário, não apenas só o lado da perseguição que Nero estava impondo sobre eles. Eles precisavam enxergar Jesus e o seu reino de uma maneira plena e não apenas parcial. E diante disso nós podemos perceber que Marcos queria ao menos ensinar 2 lições aos seus leitores e a nós, consertando a visão desses leitores a respeito de Jesus e do seu reino. Então essas são as 2 lições principais dessa noite. A primeira lição é a seguinte: se você gosta de anotar, tome nota aí enquanto eu tomo um pouquinho de água. Vamos lá, primeira lição. Antes de reinar, o Cristo teria de sofrer. Antes de reinar, o Cristo teria de sofrer. Os discípulos, eles estavam certos a respeito de que um dia o reino de Deus seria implementado sobre toda a criação e todos os seus inimigos seriam derrotados. Eles estavam certos nisso. E a transfiguração foi uma prova disso, né? Ali aqueles 3 discípulos escolhidos, né, eles puderam ver Jesus como o rei prometido por Deus no Antigo Testamento de maneira gloriosa, né? E com ele apareceram Elias, apareceram Moisés ali, os 2 juntos, né? E é interessante porque Elias representa os profetas no Antigo Testamento e Moisés representa a lei. Ou seja, Elias e Moisés representam todo o Antigo Testamento como se fosse uma confirmação do Antigo Testamento de que, de fato, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. E quando Pedro vê isso, nós vimos isso nos versículos 5 e 6 do capítulo 9, Pedro está aterrorizado com aquela cena e ele sugere fazer 3 cabanas. Uma para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés. Mas enquanto ele falava ali, uma nuvem os cobre e ele ouve, não só ele, mas os discípulos ouvem uma voz do céu que diz assim: olha, este é o meu filho amado, ouçam-no, deem ouvidos a ele. É interessante porque poucas pessoas se perguntam por que a sugestão de Pedro aqui em fazer 3 cabanas. Porque a tradição judaica acreditava que quando o reino de Deus fosse instaurado, eles iriam celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Eles comparavam profecias de Zacarias e aplicavam a esse dia, o dia que o reino de Deus começaria. Então Pedro imaginou, olha, o reino começou. Eu estou vendo aqui o Messias, eu estou vendo Moisés e Elias, então vamos fazer já a festa das cabanas, porque o negócio vai começar agora. Mas aí Deus diz para Pedro, quando a nuvem os cobre, ainda não. Ainda não. Antes de fazer a festa das cabanas, deem atenção ao que o meu filho tem dito a vocês. Vai chegar a hora do reino, vai chegar a hora da festa das cabanas, mas não é hoje. Hoje é dia de ouvi-lo. Deem ouvidos ao meu filho. Por isso é que os discípulos questionam, quando estão descendo do monte, sobre a chegada do Elias. O Elias iria preparar o caminho para o rei, para o Messias, segundo profecias em Malaquias, e Jesus diz, olha, de fato, o Elias viria antes da chegada do reino, mas ele já chegou. E Jesus está se referindo a João Batista, e Marcos já nos apresentou isso. Em outras palavras, Jesus de fato era o rei, era o Messias do Antigo Testamento. Então os discípulos, eles estavam certos quanto àquela expectativa do reino de Deus. Mas eles estavam errados quanto ao tempo e a forma com que esse reino seria implementado, iria acontecer. Jesus era sim o Cristo, Jesus era o Messias, e um dia Jesus iria reinar sobre todo mundo, mas antes disso Jesus teria de sofrer, teria de morrer e teria de ressuscitar. Foi isso que Pedro não entendeu, e foi por isso que Jesus repreendeu a Pedro, dizendo que ele era adversário dele, né? Ao mesmo tempo, isso ia de encontro com aquela visão romana de um rei. Um romano poderia ler esse texto e perguntar como é que pode o único e verdadeiro Filho de Deus ser o rei da criação e ao mesmo tempo ser humilhado, ser rejeitado, ser espancado e ser morto. E morto da forma mais miserável que existe, que é a cruz. O romano não conseguia compreender um rei que sofre. E é exatamente isso que Marcos quer afirmar. Antes de reinar, o Cristo teria
de sofrer. Era necessário que isso acontecesse. A pergunta é por quê? Por que ele já não acabou com tudo ali? Por que ele já não derrotou seus inimigos? Porque o trono sem a cruz nunca foi o plano de Deus. O trono sem a cruz nunca foi o plano de Deus. Jesus não veio a esse mundo apenas para subjugar as nações debaixo dos seus pés. Jesus veio primeiro para salvar as nações dos seus pecados. Pensar em Jesus como rei e tentar implementar o reino de Jesus nessa terra à força, fazendo com que todo mundo se submeta a Jesus segundo as nossas próprias preferências, mas sem considerar a necessidade que nós temos do perdão dos nossos pecados. Segundo Jesus, isso é ideia satânica, isso é ideia de quem se opõe aos planos de Deus, isso é visão humana. Jesus não veio para pisar nas nações, Jesus veio para salvar as nações antes que chegue o dia em que ele venha para reinar realmente sobre todos os povos e sobre todas as nações. O que muitas vezes nós temos dificuldade de entender é que se o Cristo não sofresse como sofreu, nenhum de nós iria sobreviver quando o seu reino fosse instaurado. Nós éramos inimigos de Deus por conta dos nossos pecados. Nós merecíamos o castigo de Deus, por isso Jesus veio ao mundo, para tomar sobre si o castigo que nós deveríamos sofrer, para que então nós pudéssemos ser perdoados por Deus e viver no seu reino eterno como seus aliados agora e não mais como inimigos. Essa mensagem que arrepia os pelos do braço de um rei fraco, de um rei humilde, de um rei que é servo, de um rei que é rejeitado pelo seu povo. Essa mensagem poderia ser vergonhosa para os romanos e ela ainda é vergonhosa para muitos até hoje. Mas essa é a mensagem que nos salva dos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho da qual nós nos orgulhamos. Este é o Jesus retratado por Marcos. Ele não é apenas um bom homem, ele não é apenas um bom exemplo a ser seguido, ele não é apenas um bom mestre, ele não é só mais um profeta que Deus enviou ao mundo, ele é o rei dos reis. Mas ele também é servo. Um servo que sofreu por amor de nós antes de reinar. O que certamente vai acontecer no futuro, o Cristo teria de sofrer para que nós pudéssemos reinar com ele. Nós não precisamos nos envergonhar dessa mensagem. Na verdade, é motivo de orgulho, porque essa é a mensagem que nos salva dos nossos pecados. Mesmo que o mundo não a compreenda, mesmo que o mundo a considere vergonhosa, é a mensagem que nos salva. Antes de reinar, o Cristo teria de sofrer. Essa é a primeira lição que Marcos quer ensinar. Mas a segunda lição é muito mais prática do que isso. É a seguinte, tome nota aí. Para seguir o Cristo, seus discípulos teriam de morrer. Para seguir o Cristo, seus discípulos teriam de morrer. Observe com um pouco mais de atenção as palavras de Jesus no capítulo 8, versículo 34. Quando ele se vira para as multidões e também falando aos discípulos, ele deixa bem claro quais são as condições para que alguém o siga. Quais são as condições para que alguém seja seu discípulo, para que alguém faça parte do seu reino eterno? Perceba, Jesus apresenta 4 condições no versículo 34 do capítulo 8. Primeira condição: para ser meu discípulo, para me seguir, primeiro é necessário querer. Muitas pessoas ignoram essa primeira condição, porque Jesus diz assim: se alguém quiser. Se alguém quiser, não adianta forçar, não adianta impor. É preciso que você tenha vontade de fazer isso. Ninguém vai seguir Jesus à força. Ninguém vai seguir Jesus amarrado, arrastado por uma corrente, por uma corda, amarrado no pescoço. A pessoa precisa desejar sinceramente fazer isso. Ninguém segue Jesus à força. Primeiro é necessário querer. A segunda condição, Jesus apresenta, é necessário se negar. Jesus diz, negue-se a si mesmo. Ninguém segue Jesus de acordo com a sua agenda. Ninguém segue Jesus à sua própria maneira. Você segue Jesus do jeito dele. Isso significa que você tem de dizer não para si, você tem de dizer não para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus planos, para os seus projetos, para os seus sonhos, e precisa dizer sim para Jesus. Jesus que conserta todas essas coisas que eu disse para cumprir os propósitos dele através da sua vida. É necessário para seguir Jesus se negar. Terceira condição, é necessário morrer. Morrer. Jesus diz, tome sua cruz. Diferente do que muitos pensam, tomar a cruz não é ter de suportar uma doença, ou um familiar chato, ou um patrão difícil. Muitas vezes nós temos de suportar essas coisas, né? Mas isso não é tomar a cruz.
Porque muitas vezes nós não escolhemos essas coisas. Simplesmente elas nos são impostas, né? Uma doença, raras as exceções, nós não escolhemos ter uma doença, né? Nós não escolhemos quem serão os nossos familiares. Muitas vezes não temos opção, temos que continuar trabalhando para aquele patrão ou para aquele, trabalhando com aquele funcionário do nosso lado, né? Às vezes nós não escolhemos essas coisas. Mas tomar a cruz, segundo Jesus, é algo que nós decidimos fazer. Porque Jesus dá uma ordem. Vá até a sua cruz, coloque ela nas suas costas, tome a sua cruz. O que então significa isso se não essas dificuldades da vida que nos são impostas? Naquela época, carregar a cruz era sinal de que a pessoa que está carregando a cruz foi condenada à morte por um crime horrível e que ela iria morrer em algumas horas. Era literalmente um morto-vivo. Era uma sentença de morte. Se você visse alguém andando pelas ruas carregando uma cruz, você está vendo alguém vivo, mas que já morreu. Alguém que já foi sentenciado em julgamento e que já foi condenado à morte. Ele está caminhando para a morte. Então, tomar a cruz é muito claro para os ouvintes de Jesus, para os leitores de Marcos, e deveria ficar muito claro para nós. Significa demonstrar a todos ao seu redor que você negou a si mesmo. E que você disse sim para Jesus, que você morreu para si e que você vive para Ele. Para seguir Jesus é necessário morrer. E em quarto lugar, Jesus coloca a última condição, que também muitos ignoram. Jesus diz, para me seguir é necessário seguir. Ele diz então, me siga depois que você fizer todas essas coisas. Uma vez que alguém cumpre as 3 primeiras condições, você quer, você se nega, você morre para si, então agora você está apto para andar nas minhas pisadas. Você está apto para andar nas pegadas de Jesus, imitar Jesus em todas as coisas. E esse é um processo que vai durar a sua vida toda. Eu queria que você percebesse a semelhança entre os passos que Jesus seguiu para com a semelhança dos passos que aqueles que o seguiriam também deveriam seguir. Nós acabamos de ler que da mesma forma com que o Cristo iria sofrer, sendo rejeitado, sendo perseguido, sendo morto, os seus seguidores passariam pelo mesmo. Eles teriam de morrer, pelo menos para si mesmos, e para tudo que esse mundo poderia lhes oferecer. Tudo aquilo que o mundo oferece à parte do perdão dos pecados, os discípulos teriam de morrer para essas coisas, dizer não para essas coisas. E talvez, como era a época dos leitores de Marcos, morrer fisicamente mesmo por causa de Jesus, por causa da perseguição. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma com que o Cristo que sofreu e morreu, ressuscitou e vai voltar para reinar no futuro, os seus seguidores também vão desfrutar desse reino. E eles também vão receber a recompensa por terem morrido para si nesse mundo. Essa é a segunda lição que Marcos quer nos ensinar. Para seguir o Cristo, seus discípulos teriam de morrer. Morrer para si mesmos, morrer para tudo que esse mundo pode oferecer. Os próprios discípulos de Jesus, aqueles lá que estão ouvindo esse discurso, eles não entenderam isso a princípio. Mas com o tempo eles compreenderam o que isso significava. E era isso que os crentes romanos, que estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, torturados, mortos por sua fé em Jesus, eles precisavam compreender também. Sofrer por Cristo faz parte do ato de segui-lo. Se você segue Jesus, está implícito que você também sofrerá por Cristo. Um dia os discípulos vão reinar com Jesus, mas até lá eles irão sofrer. Vão sofrer como Jesus. Sofrer negando a si mesmos, sofrer morrendo para si, sofrer vivendo em humilhação, vivendo em perseguição, vivendo em ódio deste mundo. Todo aquele que deseja seguir a Jesus precisa compreender isso antes de começar essa jornada. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você esteja considerando seguir Jesus. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você deseja que alguém que você conhece, siga a Jesus. Talvez você está ouvindo essa mensagem e acha que segue a Jesus. Você precisa saber que Jesus não ilude ninguém. Quem não compreende isso, de que seguir a Jesus implicará em sofrimento, vai acabar desistindo no meio do caminho. Ao sinal do primeiro sofrimento, a pessoa abandona. E diz, não, eu achava que era só vitória, só prosperidade, só bênçãos. E esse negócio de sofrer por Cristo, eu não compreendo o que é isso. E quem faz isso vai ser motivo de vergonha para Cristo quando ele voltar. Foi isso que ele disse. Sofrer por Cristo faz parte do ato de segui-lo. A pergunta é, você é um discípulo de Jesus? Faça essa pergunta para si mesmo.
Você é realmente um discípulo de Jesus? Eu não estou perguntando se você é evangélico. Não estou perguntando se você é membro de alguma igreja. Eu não estou perguntando se você se denomina cristão. Eu estou perguntando se você é discípulo de Jesus. Se você segue Jesus. Sabe como se avaliar? Sabe como responder essa pergunta? Pelo que o próprio Jesus disse aqui. Primeiro, avalie, você quer seguir a Jesus? Você faz isso por amor, por desejo, por vontade própria? Ou você faz porque te forçam? Ou você faz por medo de ir para o inferno? Por medo de ser julgado por Deus? Por medo de ser julgado pelas outras pessoas? Você tem de querer. Se você quer, esse é um bom indício. Segundo, responda para si mesmo. Você nega a si mesmo? Ou você diz seguir a Jesus, mas conforme a sua própria vontade, você quer seguir a Jesus, mas a sua própria maneira, ditando as regras, dizendo, Jesus, nisso aqui eu não vou mudar, nisso aqui eu vou fazer a minha vontade. Você diz não para si e sim para Cristo, porque deveria ser isso que você faz, em todas as áreas da vida. Você nega a si mesmo? Terceiro, você toma a sua cruz? As pessoas à sua volta, elas percebem que você morreu para si, morreu para os próprios pecados e você vive para Jesus? As pessoas sabem de fato que você vive para Cristo? Em quarto lugar, você segue a Jesus? A sua vida é marcada por uma busca em ser parecido com Jesus em todas as áreas da sua vida? Ou tem áreas em que você simplesmente não quer saber de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Para seguir o Cristo, os seus discípulos teriam de morrer. E isso ainda é verdade até os nossos dias. Independentemente do quanto você sabe sobre Jesus e do quanto isso tem afetado a sua vida, eu e você precisamos lembrar de que todos nós somos cegos. Todos nós somos cegos como aquele cego do início da história. E há 3 possibilidades apenas de tipos de cegos que nós somos. Primeiro, ou nós somos os cegos curados, como aquele cego foi, e nós já passamos a ver claramente as verdades sobre Jesus e sobre o que é seguir a Jesus. E talvez você tenha dito amém, porque de fato essa é a descrição da minha vida. Ou você é um cego parcial, que como aquele cego antes da cura definitiva, enxerga apenas partes da verdade, mas que precisa de mais clareza para ver e compreender essas coisas que essa passagem nos ensina. Ou talvez você é um cego total, como aquele cego foi levado até Jesus antes de ser curado. Talvez você é alguém que não vê nada, não consegue enxergar quem Jesus é, apesar de já ter ouvido falar sobre ele. Que tipo de cego você é? Um cego curado? Um cego parcial? Ou um cego total? Se você é um cego curado, eu quero te desafiar a ser grato a Jesus por isso. Continue seguindo a Jesus apesar dos sofrimentos que isso causa. E tenha misericórdia daqueles que ainda são cegos para Jesus. Lembre-se de que você também era cego. Você só passou a enxergar porque Jesus te tocou. Tenha misericórdia dessas pessoas e seja grato, porque hoje você o vê. Continue seguindo ele, apesar dos sofrimentos que isso causa. Se você é um cego parcial e você identifica, olha, eu enxergo apenas partes da verdade, eu não consigo ver clareza nisso, eu não consigo compreender como essas palavras de Jesus têm a ver com a minha vida, mas eu gostaria de compreender. Então, tenha humildade em reconhecer isso, tenha humildade em reconhecer que você é um cego parcial e clame a Jesus por clareza. Peça a Jesus para que você possa enxergar, peça para que ele encoste em você, que ele toque você e que ele te cure e assuma de vez o custo de seguir a Jesus de uma vez por todas. Seguir a Jesus, conforme os padrões que ele coloca aqui, as condições que ele coloca, é ver claramente. Quem faz isso, apesar de que o mundo considera isso motivo de vergonha, é ver claramente. Assuma esse custo. Mas se você é um cego total, alguém que não vê nada, não consegue enxergar quem Jesus é, não vê sentido nessas coisas e não vê sentido em seguir a Jesus e abrir mão de si mesmo, eu quero te fazer um convite. Venha até Jesus. Clame a Jesus por visão e comece a seguir a Jesus. Porque Jesus não nega bem algum aos que o buscam, como Jesus fez com aquele cego, como Jesus fez com os discípulos, como Jesus fez com tantos homens e mulheres na história, como Jesus fez comigo e como Jesus fez com tantos outros que estão acompanhando essa mensagem. Clame a Jesus, venha até Ele, Ele não negará visão àqueles que buscam por ver, por enxergá-lo. Essa é a minha oração por você e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.